Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você vai gostar, porque faz parte do seu dia a dia. A gente vai falar sobre a gastronomia na capital mineira, aqui em Belo Horizonte, com um convidado assim que entende do assunto e vai trazer várias dicas para você colocar em prática. Mas antes de apresentar o nosso convidado e falar sobre o tema desse episódio, eu quero deixar um convite para você que também quer ativar o seu podcast. Se você quer ter uma estrutura como essa pronta para você chegar e gravar o seu podcast, entre em contato com o Estúdio RVL. No Instagram, Estúdio RVL, converse com a nossa equipe, com o nosso time de atendimento, conheça a nossa estrutura e ative você também o seu podcast em Belo Horizonte. Então, voltando aqui para o nosso assunto de hoje, nós vamos entrevistar, bater um papo aqui com o Guilherme da Roça Capital. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Prazer te receber aqui e pelo papo que a gente já bateu aqui nos bastidores, eu tô vendo que 1 hora vai ser pouco aqui pro tanto de assunto que a gente vai tratar, né? Vai ter que ter muito corte aí nesse podcast hoje. É isso aí. Então, olha só, a gente vai falar sobre gastronomia, mas principalmente sobre a história que o Guilherme está envolvido no dia a dia aqui em BH. Se você ainda não conhece a Roça Capital, qual que é o Instagram para a pessoa já começar o episódio já seguindo a Roça Capital? É @Roça Capital mesmo. Se entrar no site lá tem o link também, www.roçacapital.com.br. Então é bem fácil de entrar. Tá no coração, eu falo assim, de Belo Horizonte, né? Que é um dos pontos mais emblemáticos da cidade, que é o Mercado Central. Então, você entrando ali pela Curitiba, Coguxilima, você vai dar bem de frente pra loja de queijo ali. Não tem jeito de errar, não. Muito bom. E olha só, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui do Guilherme. Guilherme Vieira é um empreendedor apaixonado por queijos e fundador da Roça Capital, uma das principais casas dedicadas ao queijo no Brasil. Ao longo de sua trajetória, ele aprimorou seus conhecimentos e habilidades técnicas no processo de produção e cura de queijos, bem como desenvolveu um interesse profundo pelas pessoas e histórias que permeiam o universo queijeiro. Eu já achei interessante essa palavra, universo queijeiro. Como um verdadeiro comerciante, Guilherme entende que uma boa história é tão importante quanto um bom produto. Eu achei excelente essa descrição aqui para a gente já iniciar o nosso podcast de hoje. Ai, que bom. Muito bom, Guilherme. Me conta, Guilherme, Roça Capital, Armazém Mineiro. Me conta como você se envolveu nesse mercado, né? Nesse universo do queijo, que eu nem sabia que existia essa palavra, queijeiro, né? Universo queijeiro. Isso. Então, foi final de 2014, né? Eu tinha saído de uma empresa familiar, que era trabalhando ali com meus pais, e surgiu a necessidade ali de estar montando um novo negócio, porque eu estava me casando, então tinha que ter uma renda extra, né? Tinha que meio que bater asas, né? Eu já tinha tentado em outras áreas, como eu te falei até no briefing aí. Eu mexi com importação, morei fora durante alguns anos, que foi até onde eu desenvolvi o apreço pela gastronomia. E quando assim a gente teve a oportunidade de montar esse negócio dentro do Mercado Central, é, a gente não sabia muito bem com o que a gente ia trabalhar. E minha esposa na época virou e falou assim: olha, vamos mexer com o que a gente tem de bom. Vamos mexer com queijo, com doce, com as coisas que, né, as pessoas vêm buscar aqui em Minas. E aí a ideia surgiu disso aí. E coincidentemente, na época, eu encontrei com um amigo meu de infância, que tem uma agência de publicidade, que ele chama Pedro Viotti, e ele estava fazendo um projeto de identidade geográfica, na verdade, denominação de origem e identidade geográfica para a Serra da Canastra, que era um projeto com o Sebrae, uma coisa bem legal, que foi o que deu, né, assim, um boom na Serra da Canastra, resgatando aquela cultura de produção do queijo Minas artesanal. E eu fui lá para conhecer. E chegando lá, assim, eu vi um mundo de possibilidades ali para serem trabalhadas, né? Eu tô dentro do Mercado Central desde os meus 13 anos de idade. Então, sempre vi lá várias bancas de queijo vendendo aquele queijo branco. Uma das coisas que até me fez ir para a Serra da Canastra foi quando foi muito engraçado isso, eu tava passando umas lojas para perguntar para alguns amigos como que eu faria para montar uma loja, né? Se eu tinha que ir para buscar o queijo. E o cara virou pra mim e falou assim: não, você não precisa ir lá não, eles trazem aqui. Eu falei: tá, mas você já foi lá pra ver, pra conhecer? Ele falou: não, nunca fui não, eles trazem aqui. E assim, eu fiquei abismado porque a pessoa tinha
20 anos que estava trabalhando com aquilo, nunca tinha ido lá. Eu falei, cara, eu trabalhava com importação, eu saía do Brasil, ia para Indonésia, para a China, para o Vietnã, para conhecer o produto, ver o produtor, ver como que era feito. Falei, eu não vou na canastra? Falei, vou, 450 quilômetros. Peguei, juntou com esse projeto, né, coincidiu, fui para canastra, aí conheci vários produtores, voltei lá novamente com o Sebrae, que estava fazendo esse projeto, conheci mais produtores. E aí eu enfiei de cabeça nessa questão de produção do queijo Minas artesanal, que foi quando a gente iniciou. E voltando para o mercado central, foi até engraçado que quando a gente montou a loja e eu coloquei os primeiros queijos curados ali na vitrine, as pessoas passavam e falavam assim, essa loja não dura 6 meses. Isso aí por conta da aparência do queijo? Isso, por conta da aparência. O pessoal passava e falava assim, nossa, o cara abriu a loja e está vendendo queijo estragado. Que o queijo curado, para quem não sabe, assim, é aquele queijo mais amarelado mesmo, né? Que É, não é tão comum, parece. isso. Mas na época já tinha ali alguns produtores fazendo aqueles queijos mofados. Ah, sim. Né, que tinha aquela aparência feia mesmo, né, estranha, né, não É estranha, é diferente. diferente, né, então tudo que é diferente Tem uma certa chama resistência. isso, tem uma certa resistência. E passou 3 meses, passou 6 meses, virou um ano e as pessoas começaram a se adaptar, né? Então assim, o Roça Capital ele surgiu assim de muita, como é que se diz, né, resiliência e coragem ali para enfrentar essa né, vamos falar assim, né, nadando contra a maré, né? Enquanto estava todo mundo vendendo queijo branco, a gente focou em vender queijo curado. E uma das coisas que a gente fez foi trabalhar em cima da história do produtor. Então, assim, no início do Roça Capital, a gente tinha muito produtor dentro da loja. Todo final de semana tinha um produtor lá apresentando o produto, em contato com o cliente. Então, assim, isso foi um processo muito legal ali de construção da marca. Naquela época a gente era 4 pessoas somente. Era eu, minha esposa e mais 2 funcionários. Então, assim, era um negócio bem difícil, né? A gente trabalhava de segunda a domingo, né? Ou de domingo a domingo, porque o Mercado Central não fecha em nenhum dia do ano. Não sei se você sabe disso. Não Não, sabia. não fecha em nenhum Legal. dia do ano. E a gente fez isso durante 2 anos, até o cabelo da minha esposa começar a cair. Nossa. É a realidade de muitos empreendedores aí, né? Isso, é. É. E aí, com o passar do tempo, a gente foi aprimorando. Aí eu fui fazer curso na Cândido Toches de produção de queijo para entender melhor o que estava acontecendo com o queijo, o que eu tinha que fazer, pedir para o meu produtor melhorar para o queijo ser melhor acondicionado ali na loja, né? Para eu conseguir entregar um produto melhor. E à medida que isso foi acontecendo, as pessoas foram gostando, o produtor foi se adequando, e aí a gente veio ao longo desses anos e chegou até onde que a gente está hoje, que hoje a gente tem aí uma variedade de 80 queijos artesanais, né, dentro do estabelecimento, bem como vários outros produtos aí que surgiram ao longo do caminho com eles, como geleias, cafés especiais, né, Muito bom. cachaças e por aí vai. E todos esses produtos artesanais são produtos de Minas ou nível Brasil também, hoje? O Roça Capital ele surgiu com a ideia de focar em produtores predominantemente de Minas Gerais. Só que a gente trabalha com tudo que é artesanal. Então, assim, hoje em dia você tem muitos produtores aí muito bons de queijo, por exemplo, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Nordeste. Então, assim, a gente quer trazer para o nosso cliente, né, uma experiência boa, né, uma experiência diferente. Então, assim, quanto mais produtores tiver, melhor para a gente. Muito bom. E Guilherme, uma dúvida aqui. Você comentou, né, sobre toda essa história do queijo que você buscou informações, mas você sempre, como um bom mineiro, você sempre gostou de queijo ou você descobriu a paixão por queijos depois que você foi se aprofundando? Não, eu sempre gostei de queijo. E, assim, isso se desenvolveu muito ali quando eu morava fora, porque a gente tinha acesso a. Eu morei na Europa, né? Como eu te falei, né? Então, assim, visitando ali vários lugares, o acesso a esse tipo de alimento ele é muito fácil, né? Tanto pelo custo quanto pela variedade, né? Então é comum você ver as pessoas às vezes comprando um queijinho, montando uma tábua, sentando no parque, abrindo uma garrafa de vinho e ficando lá. E aquilo ali começou a fazer parte do meu cotidiano, porque era uma coisa que eu tinha fácil acesso, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, os únicos queijos que eu tinha aqui eram os importados.
E aí, quando surgiu essa oportunidade, assim, eu falei, opa, é aqui mesmo que eu vou ficar. Então, Legal. assim, aí a paixão foi cada vez mais aumentando, que é uma coisa que eu costumo dizer muito, que assim, quando você entende o processo das coisas, né, aquilo ali se torna mais prazeroso, você consegue desfrutar daquilo ali com mais propriedade, né? E hoje em dia é uma das coisas que a gente foca, que é trabalhar essa questão educativa, né? Não é só levar o queijo para casa, né? É como levar, quando levar, quanto levar e como consumir, né? Então, assim, essa é a ideia do Roça Capital hoje. Legal. Você entrou em um tema aí bem interessante para a gente abordar. Todo queijo, normalmente, que a gente consome, ele existe um prazo de validade e esse prazo ele pode variar muito, né? Dependendo se o queijo é mais fresco ou curado. Qual que é a principal diferença entre o queijo frescal, que é muito consumido, e um queijo, por exemplo, que é vendido na Roça Capital, aquele queijo mais amarelo, né? Que é um pouco diferente para a maioria das pessoas. O queijo, vamos falar de queijo Minas artesanal, tá? Então, assim, a gente tem Legal. lá o queijo fresco, né? E a gente vai ter o queijo, o meia cura e o curado, né? A gente diz aí que o queijo fresco está aí com os seus 3 dias, o meia cura entre os seus 7, 10 dias ali, e um curado ali nos seus 20 dias, que é até o que a legislação permite dele ser comercializado legalmente, Ok. tá? A diferença é que quando você tem um queijo muito fresco ali, até na França eles chamam aquilo ali nem de queijo, eles falam que aquilo ali é uma massa, né? Porque na verdade aquilo ali é a coalhada que se formou e você juntou ela ali, mas ela ainda não foi feita ali a separação das bactérias boas, das ruins. Então, assim, você tem um alto teor de gordura, um alto teor de lactose. E quando esse processo, o tempo vai passando, você começa a separar e formar a identidade do queijo. Então, assim, é muito difícil de você, às vezes, identificar um queijo de um determinado produtor quando você pega ele muito jovem, fresco, né? A gente até brinca que é igual bebê no berçário. Se você não, se não tiver identificado, você não sabe qual que é o seu, Entendi. entendeu? Ou seja, tem essa questão da identidade do produtor Da também. identidade do produtor. Se você Legal. pegar duas fazendas, uma do lado da outra, e provar o queijo fresco, pode ser que você veja uma diferençazinha, mas se você misturar muito ali, é capaz de você não conseguir identificar. Agora, ele curado, você vê nitidamente. E ele curado, ele vai ser assim, você pode ter o mesmo gado, mas de porteira assim, ó, que você vai ver que é Vai ver a completamente diferença. diferente o queijo, E né? o que que define essa característica da identidade de um queijo, né? Porque quando a gente fala isso, por exemplo, você falou vem do mesmo gado, mas Uhum. o que que vai definir a identidade entre esses queijos? Aí você tem uma série de aspectos, né? Uma das características do queijo Minas artesanal é o fermento que eles utilizam, que é o pingo, né? Que eu não sei se você já ouviu falar, Nunca que é ouvi um falar. fermento natural, né? Amo queijo, gosto demais de experimentar todo tipo de queijo, mas nunca tinha ouvido falar. Como é que é o Pois é, pingo? é o pingo. E esse pingo é um fermento natural que é colhido do queijo que é feito hoje, né? É utilizado no queijo de amanhã. Então, assim, primeira coisa que vai mudar aí vai ser o fermento de um e de outro, né? E aí você tem outras questões. Se a banca de um é de inox e a do outro é de pedra ou de madeira, você vai ter pingos diferentes. E aí você tem um ambiente onde que o queijo está sendo feito, temperatura, você tem a mão do queijeiro. Então, assim, você tem uma série de variáveis aí que vai fazer com que aquele queijo seja diferente do seu vizinho, Muito bom, né? legal. Então, assim, se a gente for entrar nos detalhes, até eles resumem isso numa palavra que é o terroir, né? Terroir. Isso, que é uma palavra francesa aí, mas que basicamente fala de todo, engloba todas essas características, né? A ação do homem, a ação do ambiente, o ambiente em volta, né? Então, assim, isso é que vai trazer a característica pro queijo ali, tá? Tanto é que, assim, às vezes você tem uma fazenda, tá? Ali produzindo ali, e às vezes o queijeiro sai de férias. Você pode ter certeza que o queijo das próximas semanas vai sair diferente. Vai mudar. Vai mudar. Interessante. Né? Não, bom, já deu pra gente ter uma ideia aí o quanto é amplo esse assunto, né? Se a É, gente for entrar em vários assuntos aqui, a gente só tá nos 20 minutos iniciais aqui do é. podcast por enquanto. Quando a gente fala de queijo artesanal, eu tô até indo para Canastra amanhã, como eu te falei, tô indo visitar Sim. um produtor e ele tá cobrindo as férias da queijeira dele, que é a moça que faz o queijo, né? Esse produtor em específico, ele tem uma pessoa que trabalha junto com ele, mas tem vários outros produtores que é o marido tirando leite e a esposa fazendo queijo. Então, assim, o cara, São pequenas produções. pequenas produções mesmo. E é um cara que trabalha 24 horas por dia, 365 dias do ano.
Então, assim, se ele sair, o queijo vai mudar. Entendi. Isso vai influenciar totalmente no Totalmente. cliente final que vai consumir esse Isso. queijo também. Você tem uma variação pequena, mas você tem uma variação. Interessante. E, Guilherme, quando a gente fala desse ambiente, né, do produtor, você comentou aqui na sua bio mesmo, né, a gente leu aqui no início sobre as histórias. Uhum. Compartilhe um pouco com a gente como que é esse cenário, né, do queijo mineiro e até nível Brasil, o que você encontra dessa origem do que você oferece hoje no Roça Capital. Por quê? O produto final é o que o seu cliente vai consumir. Mas esse produto ele tem uma história, né? Ele tem uma jornada para chegar até ali na Roça Capital. Tem. E ela não é fácil, não, tá? Um dos lugares que eu vou lá mesmo, do centro da, assim, a cidadezinha, né? São 45 quilômetros de estrada de chão. Então, assim, um desses produtores que eu vou, que assim, eu sou apaixonado com ele. É muito legal a história dele, por quê? Porque ele era professor de matemática e ele herdou ali as terras dos pais, né? E teve que tocar esse negócio. E uma coisa assim que é muito bacana pra mim, porque assim, é muito, sabe, é motivador, é porque assim, tem 8 anos que eu trabalho com ele, e uma das coisas que eu sempre vou lá que ele fala pra mim é que o queijo mudou a vida dele. E aí, às vezes, eu pergunto pra ele, por que que mudou a sua vida? Ele vira pra mim e fala assim, porque hoje eu consigo manter minha família toda próxima de mim. Legal. Antigamente, as pessoas estavam naquele êxodo rural, né? Então, assim, os Sim, pais criavam os filhos e viam eles indo embora para estudar e para arrumar um trabalho na capital. E hoje eles conseguem ter os filhos ali, ou alguns vão para estudar para melhorar ali as técnicas, né? E aplicar isso na fazenda e voltam. sim. Então, assim, é muito satisfatório ver as famílias unidas e muitas pessoas até que estão na capital indo para o rural, sabe? Legal. Uma dessas outras fazendas que eu vou visitar, um dos proprietários lá, dos produtores, é um rapaz jovem. Ele formou em veterinária, o pai dele não queria tomar mais conta da fazenda, ele falou: opa, deixa comigo que eu vou tomar conta. E foi um dos primeiros queijos a ganhar uma medalha fora do Brasil. Que legal. E só pra gente saber aqui qual que é o tipo de queijo que ele oferece, Queijo ou Minas artesanal. queijo Minas Serra da artesanal. Canastra, ela produz só queijo Minas artesanal. Muito Né? bom. Então, assim, todas as propriedades que você for lá hoje vão estar focadas nisso, porque faz parte da tradição ali, da cultura da região, né? Que é o famoso queijo canastra, reconhecido aí no Brasil e E no até mundo. fora também, né? Isso, e no mundo. Então é muito legal você ver essas histórias, né? O Guilherme, por exemplo, que é até meu xará, que eu vou Uhum. visitar lá, é um cara muito sensacional, porque foi ele que me levou até nesse produtor que eu te falei, que é o Mauro. Então, assim, é uma comunidade, sabe? Um ajuda o outro, e isso que vai fazendo com que a coisa ande. Tanto é que você vê hoje a Serra da Canastra e olhar para ela há 8 anos atrás, você fala, cara, que lugar maravilhoso. Porque todo mundo se ajudando, né? Eu, Entendi. Existe esse senso mesmo de comunidade. isso, eu falei, mandei uma mensagem pro Mauro falando que eu ia para lá, que eu ia gravar um vídeo com ele, etc e tal. Ele falou assim: então você me avisa com antecedência, porque eu tô na fazenda do meu vizinho ajudando ele a preparar o silo. Olha só. Não Que é tem o. tanto não é aquela visão de concorrência, um é Não, oponente do outro. Eles estão colaborando um com o exatamente. Um outro. com o outro. Por quê? Quanto mais tiver, melhor. Verdade, é o nome É o que nome. está sendo levado, né? Isso. É o que a gente preza, o que a gente quer hoje, né? Quanto mais gente estiver vendendo queijo, isso significa que tem mais gente consumindo, Muito bom. né? E você comentou também, a gente falou aqui sobre o queijo canastra, né, tradicional aqui de Minas. Mas e aquele queijo que você comentou que é bem diferente, aquele queijo mofado? Vocês trabalham com esse queijo, oferecem ele na Roça Capital também? Oferecemos também. Tem vários produtores na canastra fazendo, Que tá? legal. Hoje já, recentemente foi até legalizado, tá? A produção do queijo Minas artesanal com mofo, né? Natural. Então hoje é legal ser comercializado. E você tem outras regiões de Minas Gerais que estão produzindo outros queijos diferentes, mofados. Tá? Ou mofados ou com a casca lavada, que é uma outra técnica ali de maturação. Tá? E são regiões que não são reconhecidas como produtores de queijo, como por exemplo Governador Valadares. Tem um casal lá que faz dois queijos sensacionais, também já ganharam prêmios fora do país aí, mas assim, acho que mais importante que isso é assim, é um queijo que todo mundo que prova gosta. Né? Eu costumo Interessante. até dizer lá na loja que queijo bom é queijo que vende.
Legal, porque a partir do momento que a A pessoa pessoa prova, ela prova, gosta. É legal. aquele produto que você coloca na mesa, aquele alimento, que se tiver 10 provando, 9 vão gostar. Muito Entendeu? bom. E uma dúvida, né? Não tem como deixar de perguntar. Esse mofo do queijo é literalmente um mofo mesmo, né? É um mofo mesmo. É, e o que que causa essa diferença no paladar, né? Essa apreciação de um queijo com essa característica, né? Para quem não entende, vê esse produto como algo muito diferente e às vezes a sua explicação pode até despertar o interesse da É. pessoa experimentar. Então, a maturação do queijo, ela acontece de dentro para fora. É uma ação da casca, do que está no ambiente. Então, se você tem bactérias ali na superfície, consequentemente, você vai ter sabores sendo desenvolvidos ali. Se você lava a casca do queijo, você está tirando aquela colônia de bactérias. E Uhum, aí, consequentemente, você está eliminando ali o que geraria, por exemplo, sabor no queijo. Não que ele vá ficar ruim, só que vai te dar uma característica diferente. Tanto é sim, que hoje tem produtores, vamos falar da canastra, né, por exemplo, que fazem o queijo mofado e o queijo com a casca lavada, que é aquele amarelinho. É o mesmo queijo feito, o mesmo processo, o que vai diferenciar ali mesmo é só o processo de maturação. entendi. A parte do queijo, eu já vi alguns queijos que são mais frescos por dentro, não sei, né? E a casca um pouco mais Mais durinha, mofada, é. mais mofada. Isso daí é uma técnica Isso e é uma vai gerar um técnica produto que também vai gerar um específico. produto diferente. É. Entendi. Então, quando a pessoa fala em apreciar esse queijo, existe alguma dica para você que está bem envolvido aí nessa área, né? Nesse segmento, de como a pessoa pode apreciar melhor um queijo, um acompanhamento, ou até mesmo café? Isso influencia essa combinação café e queijo? Como eu te falei antes, né, eu acho que assim, quando a gente começa a entender o processo, né, e como que aquilo ali foi feito, a gente começa a desfrutar daquilo ali de uma forma melhor, tá? Então, assim, eu até te falei antes, vou repetir, né? Uma das coisas que a gente quer fazer hoje é mostrar para o consumidor como comprar, quando comprar, quanto comprar e como consumir. Legal. Né? Porque às vezes a gente tem muitos clientes que vão lá na loja, vem aquela variedade de queijo, prova um, prova dois, prova três, fica emocionado, compra o tanto de queijo, leva para casa e às vezes ele vai comer daqui uma semana e não tá tão gostoso quanto ele tinha provado ali na loja. Isso por quê? Porque ele não consumiu na época certa, ele não consumiu no tempo com a bebida ou a comida certa ali, né? Não soube às vezes aproveitar o queijo que já tinha passado um pouco do ápice, incluindo ele como insumo em alguma receita. Então, Legal. assim, hoje a gente quer trabalhar em cima disso. Né? Então, assim, quando a gente tem essa informação, fica fácil de você consumir. Né? Fica mais prazeroso, eu digo. Né? Interessante. Você começa a esperar características daquele alimento. Então, por exemplo, queijos de mofo branco. Geralmente eles têm uma característica que é de vegetais, de cogumelo. Ele tem um aroma amoníaco, que é normal e que às vezes muitas pessoas compram. Na hora que chega em casa, abre a sacola, sai aquele cheirão e ela assusta. Fala, não, que tá com cheiro de amônia. Né? Aham. Então, E assim, é característica e a do produto. característica do produto, né? Sim. Porque ele ficou fechado, na hora que você abriu, saiu aquele cheiro. Quanto mais velho ele tiver, mais cheiro de amônia ele vai ter. Né? Então, isso é uma identificação de que ele está mais velho. Mas não Interessante. necessariamente está estragado. Então, uma dica para quem quer consumir um queijo branco aí, ele pode associar aliás, queijo com De mofo mofo branco branco. com vegetais que você Isso, falou. vegetais, cogumelo. Eu falo assim, isso é a característica que você tem que esperar do queijo na hora que você coloca ele na Ah, boca. sim, entendi. Né? Assim como, por exemplo, Legal. você pegar um de casca lavada, que é aqueles que tem aquela casquinha mais avermelhada, você vai ter um retrogosto aí de caldo de carne, né, de bacon, de Caldo de carne, defumado. legal. Isso que é um Interessante. queijo que eu acho que se harmoniza sensacionalmente com cerveja, né, para um Interessante. churrasco. Então assim, quando você começa a entender as características, né, daqueles produtos ali, você começa a associar ele com outros alimentos e começa a ter uma experiência melhor. Muito bom. Olha só, para você que está assistindo o episódio, então já fica aí algumas dicas de como você pode associar os produtos mineiros com o dia a dia, né? Na sua cozinha, nos pratos que você vai preparar. E Guilherme, vinho e queijo. É algo que todo mundo já ouviu falar em algum momento, né? Eu não sei se a gente comentou aqui durante o podcast ou antes. Você falou sobre uma cena fora do Brasil, que é muito comum ver pessoas, às vezes, consumindo uma tábua com queijo ali, com algum vinho. Existe mesmo essa conexão entre o vinho e queijo? Qual a sua visão sobre isso? Olha, existe sim culturalmente,
Mas se a gente for pegar tecnicamente, é até muito mais difícil harmonizar um queijo com vinho do que com uma cerveja. É Olha muito só. mais fácil harmonizar com a cerveja do que com vinho. Mas é como eu te falei antes, quando a gente entende o que esperar do produto, fica super fácil, Legal. né? Então, por exemplo, vamos falar aqui, sábado de tarde, sol, que queijo que você Realidade tomaria, Minas Guilherme? Gerais, Belo Horizonte aqui. Vamos pegar um branquinho aí, um vinho branco para começar? Sim. Com o que você acha que fica gostoso? Às vezes com um queijinho de mofo branco, uma fruta. Então, assim, vai ser um negócio que vai casar ali bem, vai ser leve, vai ser refrescante. Então, assim, um churrasco. O que você colocaria? Tá bebendo um tinto? Vamos pegar aí um queijo de casca lavada, né? Porque vai te dar um peso na língua, vai harmonizar bem com a carne. Então, assim, Legal. você tem vários tipos de harmonização, né? Você tem harmonização por similaridade, por contraste. Então, assim, e tem por gosto, Por né? gosto que é a característica individual Da da pessoa. pessoa, né? Mas assim, a gente pode ficar muito preso, mas assim, quando a gente tem esse entendimento de características, você consegue ter uma experiência mais gostosa ali. Legal. E só pra gente fechar essa parte de dicas, pra quem gosta de uma cervejinha, né? Qual queijo você recomendaria hoje? O pessoal fala assim, olha, eu quero acompanhar um queijo onde eu consigo ter uma experiência legal, vou ali na Roça Capital e vou adquirir um queijo pra acompanhar com uma Cara, cerveja. um queijo que eu tenho em casa sempre é queijo da Lagoa. Queijo da Lagoa? Porque é um parmesão mais fresquinho, né? É uma receita de um parmesão mais fresquinho. E ele sabe, ele é aquele queijinho que você coloca na boca, ele saliva, você quer comer mais e mais e mais. Então, assim, é o queijo que casa pra mim com a cervejinha Legal. perfeitamente, sabe? Eu pego um embutido do Sagrada Família, que é um pessoal que faz uma charcutaria sensacional de Montes Claros. Depois, se você não conhece, Ó, conheça já que você vou vai pesquisar. gostar. Então eu vou ali cortando, corta queijo, corta salaminho, corta queijo, corta salaminho e cerveja. Então, É assim, difícil de parar. é difícil de parar. Muito bom, já fica a dica então pra você também. Eu acredito que aqui já dá pra ter uma ideia de algumas opções, né? Vinhos, queijos. E Mas a gente... se tiver dúvida também, assim, muito em breve agora a gente vai ter isso tudo disponibilizado no site, Que legal. né? E quando a pessoa vai na loja e ela fala, eu tô querendo fazer um jantar, ou eu tô querendo fazer, receber alguns amigos, eu quero uma coisa mais informal, isso tudo o pessoal tá instruído lá, te dá a melhor orientação possível. Então, assim, isso é muito tranquilo, sabe? Muito bom. E uma coisa que a gente faz também mostra várias receitas no Instagram lá de como consumir o queijo. Então, assim, se não tá com dúvida também, manda uma mensagem pra gente que a gente tá aí pra resolver isso. Muito bom. E já aproveitando esse assunto, qual que é o site da Roça Capital? É www.roçacapital.com.br. Jogou no Google Roça Capital, a Isso. pessoa já localiza. E pra quem está aqui em Belo Horizonte, Melhor onde que a coisa que você pessoa... faz é ir no Mercado Central e experimentar o queijo. Que eu falo assim, não tem Legal. coisa melhor do que você pegar e experimentar, né? Porque ela vai poder experimentar algumas variedades, né, ali. Ela Até pra ela experimenta, ela vê o que ela identificar. gosta. É, Uma das coisas que a gente faz lá é o seguinte: a pessoa, quando ela chega, a gente pergunta para qual que é a ocasião que ela quer o queijo, né? Se é para aperitivo, para café da manhã, para insumo. E aí a pessoa fala: ó, é para aperitivo. Então a gente já sabe mais ou menos para que ela quer. Eu legal. quero para aperitivo, mas aí a gente pergunta: para tomar com o quê? Com vinho ou com cerveja? Aí a pessoa fala: com cerveja. Então a gente já sabe qual que é a linha de queijo que a gente vai trabalhar para ela. Vocês vão filtrando ali conforme a Isso. necessidade do cliente. Quer um queijo mais forte ou mais suave? Não sei. Experimenta esse aqui. Eu quero mais forte. A gente já sabe. Então, assim, fica fácil de Legal. identificar o gosto da pessoa. E, consequentemente, ela tem a oportunidade ali de conhecer outras variedades, né? Às vezes, uma coisa que ela não conhecia, ela estando lá e experimentando, que a gente tem degustação de tudo, que a gente quer que você leve para casa aquilo que você goste, Legal. A né? Então, experiência do cliente ali, então, ele vai poder degustar. isso, é uma das coisas que a gente trabalha. Só leva para casa se você gostar. Muito bom. E para a pessoa que está em BH, a loja é ali no No Mercado Mercado Central, Central na ou... entrada da Curitiba com Augusto de Lima. Excelente. Muito bom, então. Você que está em casa, a gente já vai deixar aqui o arroba do Roça Capital. Assistindo esse episódio, você já vai conhecendo um pouco ali no virtual, mas depois você vai pro presencial também. E, Guilherme, a gente já falou aqui sobre queijo, sobre vinhos, mas um tema aqui que todo mineiro gosta também é um café, né? Café é bom. Café, hoje em dia, eu vejo que, pelo menos assim, eu amo café.
além do queijo, né? Eu tô falando aqui que eu amo queijo, que eu amo café. Mas o café, eu vejo que tem, nos últimos anos, aumentado a demanda por um café mais específico. Um café que não é só aquele café do dia a dia que o público estava acostumado a consumir. Que onda é essa, né? Do novo café, que não é mais tão novo assim? Qual é essa diferença do café que tem gerado uma nova demanda? Não é nem novo, hein? Que quando eu comecei o Raça Capital, ele já tinha café especial aí, sabe? Legal. E foi até muito engraçado que na época que eu comecei a trabalhar com café especial, a gente servia o café lá na loja, coadinho na hora, para as pessoas conhecerem. Nossa, eu tô ouvindo falar muito sobre café moído na hora, A né? gente moe na hora hoje. Na Que verdade, a gente legal. só vende em grão, assim, os apreciadores mesmo, a gente fala que estão nível profissional, já tem um moedor em casa. Então, assim, a gente vende em Legal. grão e se a pessoa não tem, a gente moe na hora lá. Mas era engraçado que na época eu até nem tinha açúcar na loja. Porque eu queria que as pessoas tomassem sem açúcar. Nem tinha a possibilidade de pedir um açúcar. Porque era tão automático das pessoas na época chegar e já colocar açúcar no café, porque tinha aquela expectativa de ser amargo, que eu falei, não vou ter açúcar na loja. E ao longo dos anos, a gente foi vendo essa mudança e hoje as pessoas, por exemplo, que vão lá no Roça Capital, a gente tem até um café lá que serve a bebida mesmo, café com pão de queijo, elas já vão sabendo que elas vão tomar um café especial e nem querem mais o açúcar. Então, assim, em 8 anos, o negócio tomou uma proporção gigantesca. Né? As pessoas já têm ciência do que é o café especial. Muito bom. E eu costumo dizer que é aquele negócio, né? Uma vez que você experimenta uma coisa boa, é difícil você voltar pra uma coisa ruim. É fato. Tem um livro que eu gosto muito, que o título dele é O Paladar Não Retrocede. Não sei se você já ouviu falar, Já. do Ferreirinha, que é um livro excelente. E é fato, depois que eu ouvi falar, entendi o título desse livro, é fato, depois que a pessoa experimenta algo bom e ela entende aquilo que você falou agora há Isso. pouco, o processo, o que ela está consumindo, é difícil voltar É atrás. difícil voltar atrás. E impacta totalmente, né? O açúcar, ele transforma o sabor de um café. Se a pessoa que não conhece ali a primeira experiência dela em consumir um café especial, se ela colocar açúcar, não vai ser o sabor Ela vai padrão. buscar ali as características do café, né? Como que é o que o cara busca, né? Assim, hoje a gente tem o produtor de café e a gente tem as torrefações. O que são as torrefações? São especialistas em café que o cara vai no produtor, seleciona um microlote daquele café, ele faz testes, aí ele faz curvas de torra para ver qual que são as características que o café tem de legal. Aí às vezes ele faz um blend, se às vezes o café é muito doce, muito ácido, muito, sabe? Então assim, ele trabalha tudo aquilo ali para que quando você tenha uma bebida, para quando você vá, né, tomar aquela bebida, você perceba todas essas características sensoriais ali. E aí, se você joga o açúcar, você meio que apaga, né, o trabalho que ele fez. Você não dá Faz nem todo oportunidade para sentido. ele te mostrar. Faz Então, sentido. assim, uma coisa que a gente sempre fala lá, quando a pessoa vai, ó, a gente explica, ó, é um café especial, toma sem açúcar, pelo menos para você experimentar antes. E aí Ou, se- muitos tomam, acham sensacional e continuam tomando sem. Outros, às vezes, tomam, falam, vou tomar com açúcar, e tomam. Aí, ou seja, você que está aí ouvindo o BH Podcast, né, assistindo esse episódio, dê um voto, né, para um café especial sem isso. açúcar. Vai lá na Roça Capital, experimenta para conhecer os produtos também, porque eu já sou assim, qualquer local que eu vou consumir um café, eu já dou preferência por consumir sem o açúcar. Isso aí por um costume do dia a dia. Mas eu acredito que um café de padaria, né, que é muito comum, a gente às vezes pedir um cafezinho na padaria, é completamente diferente de um café especial, torrado na hora, aliás, moído moído na na hora hora, e com uma torra mais específica, né, adequada, isso. adequada. Primeiro que é feito na hora, é fresco, né? Não ficou ali dentro daquela chaleira oxidando, Sim, né? Então, assim, todas as propriedades do café vão estar ali na bebida. É, E uma coisa que eu falo é o seguinte: muitas vezes você vai tomar o café, às vezes você não vai gostar, mas não vai gostar por quê? Aí você também tem que saber. Às vezes a pessoa fala assim, tá muito claro, ou tá muito ralo, ou tá muito amargo. Então, assim, você tem vários métodos de extração que vão dar várias características diferentes. legal. Exemplo, se você quer um café mais suave, se você bebeu um café mais suave em um determinado lugar, pode ser que a moagem esteja um pouco grossa. Então a água passou mais rápido, extraiu menos característica do café.
Se às vezes a moagem é muito fina, ele vai ficar mais denso, vai dar aquela acidez, aquele amarguinho, né? Vamos falar no final, Aham. que às vezes é o que a pessoa gosta. Então, Sim. assim, é importante a gente saber o que que a gente quer também, o que que a gente espera. Porque se você souber o que que você quer, você fala pro barista ali na hora e ele vai conseguir tirar um café do jeito que você quer. Muito bom. Isso aí vai depender do paladar de cada Vai depender consumidor. do paladar de cada consumidor. Interessante. E Guilherme, o que que caracteriza um café especial? Qual que é a principal diferença, né, do café especial para esse café que é o amplamente consumido, comprado no supermercado e, na maioria das vezes, o mais utilizado? Começa no processo de colheita, né? Então você vai colher somente os grãos maduros e aí você tem processo de seca, de torra, tudo de forma seletiva. O café commodity, ele é tirado todo, torrado como um todo e feito uma torra mais intensa para homogeneizar e esconder imperfeições ali. Então, Entendi. assim, Então, nesse café mais consumido, né, o que é mais amplamente vendido aí no mercado, ele tem grãos tanto maduros quanto não maduros. quanto não Isso maduros. vai influenciar na É. qualidade final. E uma coisa muito doida é que a legislação brasileira permite 15% de pureza no café. 15%. É, Isso está sendo mais divulgado, mas ainda não é tão não é falado, tão né? falado, porque aí é meio polêmico, né? Polêmico, é. Mas a gente fala. Mas uma das dicas que a gente sempre dá para o consumidor de café é compre em grão. Porque em grão ninguém te esconde, ninguém te engana, não tem jeito. Não vai ter impureza É, moída no meio, né? isso, não vai ter impureza moída no meio. E moído já, você já perdeu ali algumas características, né? Então, assim, se você nunca comprou em grão, hoje o acesso está tão fácil. Ou se você não quer nem comprar de primeira mão assim, moe no liquidificador em casa. É mesmo, não, não Você compra sabia em que era grão e joga no possível. liquidificador. Até porque o que eu percebo é que na hora que moe o café, o aroma dele é um dos itens Não, assim. já vira um momento de prazer. É completamente diferente do que abrir um pacote de café Já e. moído. Então, É, assim, se você jogar no liquidificador em casa hoje e sentir o aroma, eu te garanto que você vai sentir prazer na hora de moer e na hora de beber. legal, é isso aí. Principalmente para quem gosta, né, do café, é um processo, é o que você falou, né? A É, pessoa não é só ir lá e tomar o café, mas ela desfrutar daquele desfrutar do momento. momento. É o Legal. que eu falo. Geralmente eu posto de manhã lá um videozinho fazendo café coadinho e tal. E às vezes a pessoa fala assim: ah, mas é correria, às vezes não dá tempo, eu não tenho muita paciência para fazer. Eu falei, cara, mas você vai ter que esperar a água esquentar de qualquer jeito, a não ser que você tenha uma cafeteira elétrica em casa. Então, assim, enquanto a água tá esquentando ali, você tá moendo café, Legal, né? exatamente. Tudo é questão de hábito mesmo. Muito bom. Você comentou aí, Guilherme, sobre seu rotina do dia a dia, né, de moer um café, tomar um café em casa. Você é natural de BH mesmo, Guilherme? Sou natural de BH, nascido e criado aqui, cria do Mercado Central, Cria do vamos falar Mercado assim, que Central. era muito arteiro. Meu pai, com 13 anos de idade, falou: não, você vai trabalhar, não vai ficar em casa à toa, não. E aí tô lá até hoje. Já saí, já voltei, já saí, já voltei. Que E Mercado legal. Central é muito bom. Acho que é uma escola, né? É um lugar que a gente aprende a lidar com a pressão ali, desde cedo, né? Eu falo isso por quê? Porque quando a gente fala em concorrência, né? Às vezes você pega outros estabelecimentos aí, ou outros locais, né? Você tem às vezes um concorrente num bairro distante, né? E lá é de frente. E muitas das vezes o cara tá na porta da sua loja falando assim, né? Eu quero igual, quero fazer aquilo ali também, que já aconteceu várias É, vezes. com o mesmo, oferecendo o mesmo É o produto. mesmo produto. Então, assim, você tem que se reinventar e se virar mesmo. É Isso é uma uma. das coisas que a gente aprendeu a fazer e hoje a gente faz assim com muita tranquilidade, né? A gente às vezes tem outras pessoas que querem comercializar os queijos que a gente tem ou até tem alguma coisa parecida, mas não conseguem fazer da forma correta. Um exemplo básico é queijo tem que ser refrigerado, né? Muito bom. As pessoas acham que compra o queijo e pode deixar ele do lado de fora da geladeira. Até uma característica que era muito comum uns anos atrás, né? A gente passava em alguns locais que tinha um monte de queijo exposto e Ainda tem, ficava, ainda tem, ainda tem. mas isso não é a melhor prática do mercado. Ou isso Não não é a melhor influencia. prática porque o que acontece? Ali a gente está falando de um conjunto de bactérias. As bactérias trabalham em faixa de temperatura, ou seja, quanto mais quente, mais atividade. Uhum, Quanto mais frio, menos atividade. O que geralmente as pessoas buscam aí em uva, né? E em plantação de café? Altitude. Quanto mais alto,
mais umidade, mais frio. Ou seja, o que acontece? O fruto fica mais tempo no pé e absorve, né, na verdade, mais características do solo. Ou seja, tornando um produto melhor. A mesma coisa com queijo. Se você tem uma temperatura muito alta, ele vai curar muito rápido e, consequentemente, não vai absorver ali as características para você ter um produto de excelência. Né? Se você deixa o queijo fora da geladeira também, ali sofrendo com calor, às vezes embalado num plástico, ele consequentemente está ali transpirando, oxidando. Então isso Sim. não é bom vamos falar assim, para o alimento como um todo. Né? Você vai estar perdendo características ali. Então, queijo fica fora da geladeira quando está maturando, por exemplo, na canaça? Fica, mas ele fica durante um determinado período e numa temperatura controlada, que é ali entre 15 e 20 graus, que é a temperatura natural do ambiente. Nós estamos falando de Entendi. meio do mato, né? Nós não estamos Sim. falando de uma cidade igual Belo Horizonte, que às vezes a gente sai aqui fora, igual hoje, por exemplo, tá 30 graus. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração isso. E uma vez que o queijo atingiu o seu ponto de consumo, você tem que estabilizar ele. E uma das formas de Entendi. você fazer isso é desacelerando o processo. Desacelerar o processo é refrigerar. Entendi. Então, interessante. Até para a pessoa usufruir do produto da forma correta. Só você pensar o seguinte, eu costumo até brincar lá na loja, ó, queijo é um conjunto, né, de bactérias. E elas funcionam da seguinte forma. Se tiver quente, todo mundo vai para a rua curtir. Se tiver frio, fica todo mundo em casa quietinho. Aham. Entendeu? E em casa quietinho, a coisa você não tem problema. Entendi, Entendeu? entendi. Legal, é um bom exemplo aí que você É. utilizou. E, Guilherme, Roça Capital, como é que surgiu esse nome? Eu queria entender, né, essa conexão Roça, tá até a logo aqui no display principal, Roça e Capital, Armazém Mineiro. De onde que surgiu essa ideia e essa proposta, né? Que você já comentou lá no início um pouco da história, mas eu queria entender principalmente em relação ao nome e a missão mesmo da empresa, né? A missão é juntar, né, o bom da roça à comodidade da capital. Ou seja, o bom da roça e o bom da capital se encontram aqui. Essa foi a ideia que a gente teve quando a gente escolheu esse nome. E a missão hoje é fazer essa conexão, né, das histórias, de cultura, é, das coisas boas que a gente tem em Minas e no Brasil, né, na comodidade aqui da capital, onde as pessoas às vezes estão na correria, não conseguem às vezes se desconectar ali, né, do dia a dia, né, mais corrido, mais atribulado aqui da capital. Então, assim, essa é a nossa missão, né, é criar novas experiências. Às vezes eu tô em casa lá com minha esposa, a gente vai tomar um café, tá lá tomando um café, cortando um queijinho. É um momento que às vezes a gente remete a estar num lugar mais, como é que se diz, né? Mais ermo, né? Mais Sim. pacífico, mais tranquilo. Então, assim, a nossa ideia é essa, né? É compartilhar, é contar história, é fazer com que as famílias sentem, né? Criem memórias ali, né? Porque hoje a gente está tão corrido que a gente acaba Sim. esquecendo desses momentos que são tão importantes. E até uma proposta que auxilia nesses momentos, né? Porque quando a pessoa tem um queijinho, um café ali para compartilhar, é um momento que todo mundo vai sentar na mesa, É isso aí. cortar um queijo, bater um papo, contar história, lembrar dos momentos, às vezes, do passado, momentos bons. Isso é muito legal. E Roça Capital, então, pelo que você já falou aqui, nessa conexão da roça e da capital. E como que funciona essa conexão também para novos produtos? Por exemplo, como que você seleciona, né, os produtos da Roça Capital, o que vocês vão oferecer aqui para o público final? Uma das coisas que a gente faz é visitar o produtor e entender se o processo de produção dele está adequado com o que a gente preza, né? Que é trabalhar com pequenos produtores e com produtos que têm qualidade mesmo, segurança alimentar ali. Uma das formas de fazer isso é viajando. Não tem Que eu outro. imagino assim que deve ser muito. É um trabalho puxado, mas também deve ser Extremamente extremamente prazeroso. prazeroso, É, legal. principalmente quando você encontra um produtor bom, né? Legal, muito Porque às bom. vezes a gente visita um lugar ou outro que não está adequado, e a gente fala com o produtor e aí ele passa um tempo e ele se adequa. Já aconteceu isso várias vezes. Ou seja, existe um padrão necessário para vocês oferecerem um produto desse produtor também, né? Hoje em dia, sim. Vocês têm uma certa. O que seria uma exigência ou uma. É uma cara, É um padrão de é um qualidade. padrão de qualidade. Isso Por aí. quê? Porque o que acontece? Por mais que o produto seja artesanal, ele tem que ter um padrão.
Sim, né? A gente entende que ele vai oscilar durante o ano por conta de clima, de produção, de chuva, então assim, de várias coisas, né? Mas o nosso cliente, ele não quer ter essa oscilação muito grande. Então, assim, sim. o produtor que ele está adequado às normas sanitárias, está fazendo as coisas ali de forma correta, né? Ele consegue manter um padrão. O produtor que ele é desorganizado, ele não consegue manter o padrão. E aí, Sim, esse produtor, a gente não consegue trabalhar com ele porque a gente tem que entregar, por mais que a gente entenda que o produto tem oscilações, as pessoas esperam ter aquela experiência de novo, né? totalmente. Se Até você for, porque se a pessoa consumir um queijo hoje, em um mês, provavelmente daqui a um tempo ela vai buscar o mesmo queijo se vai ela ficar o tiver mesmo gostado. queijo, isso. E aí, assim, essa oscilação pequenininha, esses clientes já entenderam, porque eles já Entendi. entenderam o processo de produção. Só que quando a oscilação é muito grande, aí ele já não concorda tanto, né? E Sim, para a gente fica difícil também, porque a gente está na ponta, entendo. né? Até Então uma vocês coisa vão que intermediando ali isso, que é um literalmente. dos trabalhos que eu faço, que é de ir no produtor para explicar isso para ele, né? Porque às vezes ele não entende, Sim, né? E a gente entende que é difícil também, né? Porque o cara produz o ano inteiro, a vaca deu leite, ele tem que mandar o produto, ele fez, né? Então, assim, é uma briga dos dois eu lados imagino. ali, mas a gente acaba entrando num consenso. Muito E ao bom. longo desses últimos anos, assim, uma coisa que eu posso te dizer com muita tranquilidade e satisfação é que, assim, todo mundo que trabalha com a gente melhorou, se adequou e, assim, evoluiu muito. Então, assim, o mercado tem estado cada vez melhor. Interessante, até porque todo esse padrão de qualidade existe uma legislação hoje, né, nacional, estadual. Como que funciona isso hoje para pequenos produtores? Até às vezes esse vídeo pode chegar em um pequeno produtor e ele pode ter interesse em conhecer a Roça Capital e gerar essa conexão. Como que funciona esse processo, o padrão de qualidade que vocês esperam também? Pra gente hoje, assim, a gente tem que entender que a gente não está produzindo pra gente, né? Igual, por exemplo, quando eu compro um produto, eu não compro pra mim. Eu compro pra você, pro fulano, pro Beltrano, pro ciclano. Então, assim, antigamente se produzia um exemplo, tá? Queijos muito grandes, né? E as pessoas tinham a ideia de vender aquilo ali inteiro. Por quê? Porque quando você vende um queijo inteiro, você está preservando as características dele. Uma vez que você corta, você expõe o interior, então você começa ali a ter contato com ar e você vai ter degradação e uma série de Uhum. outros fatores. É, Com o passar do tempo, a gente foi vendo que as famílias foram diminuindo, né? Então a gente precisou de adequar isso. Então, assim, uma das coisas que eu sempre falei com o produtor é: faz um queijo pequeno. E aí, todos os que se adequaram, hoje comercializam com muito mais facilidade, Sim. né? Até porque às vezes uma família menor ou um casal que quer consumir esse produto, se passar muito tempo, ele vai acabar perdendo o produto, né? Não vai conseguir Isso. consumir ele E aí, mais. assim, tem isso, tem a questão tem essa questão que você falou aí do consumo, tem a questão do acesso, que é mais barato, Uhum. né? Então, assim, tem uma série de fatores que estão envolvidos. Você vai montar um kit, você quer fazer uma variedade com mais produtos, você consegue fazer isso. Então é embalagem. Às vezes o produtor chega lá com uma embalagem feinha, a gente vira para ele e fala assim: olha, cara, melhora isso aqui e tal, não sei o que, vai ficar bom, né? E aí o produtor, ficou um pouco resistente, mas depois ele muda, a produção dele deslancha. Legal. Exemplo, doce de leite. Às vezes a pessoa leva um doce de leite na lata. É uma lata bonitinha, vem com lacre, tudo bacana. Mas tem cara de supermercado, Entendi. E às vezes né? não é o que seu público ou o Não é o que o público final público vai quer. buscar, né? Então eu falo com ele, fala, põe no vidro. Faz um rótulo de papel simples, bota um lacinho em cima que vai ficar show. Aí a pessoa faz aquilo ali e deslancha também. É, Então, assim, são pequenas mudanças que, se as pessoas fizerem, conseguem entrar no mercado com mais facilidade. Isso é uma das coisas que a gente faz lá, né? e é quase uma assessoria também, né? Quase uma consultoria, porque vocês já estão no mercado e vocês dando essas dicas acaba que auxilia o seu parceiro, né? O seu Isso. Uma coisa que a produtor. gente sabe é o que o cliente quer. Interessante, muito bom. E falando no que o cliente quer, no que o público quer consumir, dá uma dica aqui pra gente de quais são os 5 produtos mais consumidos na Roça Capital. O que mais sai lá, o top 5. Top 5 você É, quer de queijo, café e
Pode ser no E geral, doce? assim, dessas áreas. Doce, por exemplo, que a gente ainda não comentou também. Ó, se for É que o queijo, pessoal já vai ficando com água na boca aí. se for queijo, eu vou te falar assim, que os queijos, um dos queijos que a gente mais vende hoje são os queijos canastras, porque a gente tem um fluxo muito grande de turista, ok? Muito bom. Se a gente for falar de queijo para as pessoas de Belo Horizonte, um dos queijos que a gente vende muito é um queijo que chama Giovana, que é um queijo de casca lavada, que vem lá de Governador Valadares. Giovana. Legal. Para os amantes de cervejinha, ele é a pedida certa. Porque ele é um queijo cremoso, então fica às vezes um pouco mais difícil para as pessoas transportarem para outro estado, tá? Se for de café, a gente tem um café que chama Café das Amoras, que foi um dos primeiros produtores de café especial de Belo Horizonte, que é fantástico também. Ele tem várias torras lá, né? Então você vai ter café mais intenso, mais suave. É um dos principais produtores que a gente tem lá. Se for doce de leite, tem um doce de leite lá que é assim, é o Concur, que é um dos que a gente mais vende, visto que as pessoas gostam muito daquele doce de leite lisinho que escorre, Sim, que é o sim. doce de leite Dom. Se a gente for falar de Que é goiabada, muito bom, viu? Eu conheço, esse é excelente. se a gente for falar de goiabada, tem uma que eu amo, que é a 133, que ela é feita por um japonês, descendente de japonês, que começou, essa história é muito legal, Que porque legal, não, isso aí que eu falei. Pode entrar na história que. ele começou a produzir goiabada por conta da esposa dele, que é diabética. Que história legal. Aí, cara, ele chegou lá na loja um dia, eu lembro disso até hoje. Ele chegou lá na loja um dia e virou e falou assim: Guilherme, Guilherme não, né? Nem me conhecia na época, ele chegou, procurou por mim e tal. Ele tava num potinho de plástico, goiabada. Ele falou: eu vi sua loja, achei muito bonita, vi que você tem uns produtos muito bacanas aqui. Eu trouxe uma goiabada, eu queria que você experimentasse e me desse sua opinião. Aí contou a história, falou assim: olha, fiz pra minha esposa, porque ela tem problema com açúcar, mas ela ama doce. Então, falei, tá, vamos experimentar. Cara, sensacional a goiabada dele. Tinha que fazer uns ajustezinhos, mas assim, maravilhosa. Aí eu falei com ele, ó, pode fazer que eu quero, só que você tem que melhorar a embalagem. Ele voltou pra casa, pegou umas caixinhas de madeira, ele mesmo cortou, embalou e voltou com a caixinha. Falou, se tiver nessa caixinha, fica bonito em casa. É maravilhoso. Qual que é a marca? Nós vamos colocar aqui um papelzinho e tal. Ele, não, calma que eu vou fazer. Aí voltou e fez a marca dele, que chama 133. E é uma das goiabadas que a gente mais vende na loja hoje. Quem Que prova, assim, legal. ama. Por quê? Porque é aquela goiabada que você pega ela, principalmente a mole, Sim. e você vê os Na pedaços de colher, goiaba ali e tem assim. pouquíssimo açúcar. Né? Então, assim, pelo menos é um dos doces que eu mais gosto da loja, Muito é um bom. deles, né? Já vou passar lá no Mercado Central. Você procura lá. Já vou lá provar, que Pede essa pra eu não experimentar. conhecia. Pede pra experimentar É que deve ter 133. degustação lá. É 133, a de colher. E me conta assim, só uma dúvida, você deve saber, né? Como é que ele é japonês, descendente de japonês, Mora no Brasil. mora no Brasil e como que ele chegou a produzir a goiabada? Ele Ele tem uma foi. fazenda, uma pequena propriedade que tem lá muita goiabada, tem muita Ah, pinha. legal. Então toda a Interessante. Ele época de é pinha um ele leva lá pra gente. produtor também. Isso. A gente até tava tentando que ele fizesse um doce de pinha, né? Então assim, ele tem algumas coisas no terreiro dele lá que vez por outra ele faz um doce, mas o principal é É a a goiabada, que é o goiabada. que ele mais tem lá. Muito bom, viu, Guilherme? Já gostei da história, ó. É Quem boa. sabe já isso aí já gera outro episódio aí mais É. pra frente. E caminhando pra conclusão, Guilherme, a gente falou sobre vários itens aqui que eu vejo que são diferenciais da Roça Capital. Esse cuidado, essa história, né? Mas na sua visão, né, do Guilherme como proprietário, fundador da Roça Capital, qual é o diferencial da Roça Capital hoje? Hoje é a variedade de queijos, tá? A expertise que a gente tem ali em trabalhar com esse produto em específico, não só por comprar e revender, mas sim em educar o consumidor a como consumir, uma coisa que eu já tinha te falado aqui antes, como armazenar. Então, assim, o relacionamento que a gente tem com os produtores é um relacionamento já de anos, então é um relacionamento muito justo. E, cara, hoje quando a gente fala aí de, né, qualidade, é uma das coisas que a gente preza muito, por quê? Porque a gente recebe o produto toda semana.
né? Alguns produtos a gente compra uma vez por ano, que são os queijos de longa maturação, porque a gente matura, nós mesmos terminamos a maturação aqui, porque a gente gosta de ter o controle do resultado final ali. Então, Sim. assim, queijo de longa maturação a gente tem muito estoque. A gente tem câmara fria, a gente armazena lá, porque a gente consegue controlar o resultado, às vezes melhor do que às vezes o produtor ali, né? Para o que a gente quer, na verdade. Quando a gente fala de queijo fresco, chega toda semana. Então, assim, uma das coisas que a gente sempre fala é de Belo Horizonte? Não precisa de comprar muito, não. Compra só o que você vai comer na semana que vem chega de novo, né? Porque aí você vai estar sempre com um alimento fresco ali. E se você gosta dele mais intenso, compra ele fresco, deixa ele maturar na sua casa. Uma semana que vai chegar no ponto de consumo que você quer. Então, a nossa expertise hoje está muito voltada para essa questão de qualidade. Sim. Qualidade, educação ali na hora do consumo. E é isso que a gente vai trabalhar aí com mais força aí para os próximos anos. Muito legal. Isso que eu entendi, né? Essa disponibilidade do produto para quem quer consumir e tá de fácil acesso aqui, literalmente, na capital. Isso. Né? O produto que a pessoa às vezes tá. A Canastra, Serra da Canastra é quantos quilômetros daqui, por exemplo? Acho que dá uns 450. 450 quilômetros tá aqui a. Às vezes um WhatsApp a pessoa Isso. envia um motoboy ou algo Não, a assim. gente tem o e-commerce, você pode comprar pelo e-commerce, pode pedir pelo Legal, WhatsApp. Hoje muito a bom. gente sabe que se deslocar, por exemplo, daqui onde que a gente está, né, para ir no Mercado Central é uma coisa difícil, Sim. né? E querendo ou não, você gasta estacionamento, você gasta uma hora para ir e voltar É no isso aí, mínimo, o tempo até né? chegar, dependendo do Então, horário. isso. Então, se você pedir pela internet, hoje a gente entrega com muita tranquilidade, não tem Muito problema. bom. Então, assim, acho que é o ideal. É o ideal. Então, excelente. Melhor ainda para a pessoa já Mas eu saber. sempre falo, não conhece o produto, se tiver oportunidade, vai lá na loja, experimenta, pelo menos para você conhecer a primeira vez, né? E aí depois que você acostumou, pede pelo telefone. Você já vai estar conhecendo o produto, né? Já vai estar Isso, porque você já sabe o que envolvido. que você vai receber. Excelente, muito bom. E Guilherme, você me falando tudo isso, a gente chegou até a comentar no início, mas eu preciso de compartilhar aqui com o pessoal também, né? A gente vê toda essa estrutura da Roça Capital, mas pelo que você me falou, é uma empresa familiar, é uma empresa que vocês trabalham assim, tem um contato próximo, né? Não é algo só administrado à distância, você está envolvido no dia a dia. Como é que funciona esse dia a dia da Roça Capital? 100%. cem Ouvi. por cento. Como diz como as pessoas costumam dizer, né? Eu chuto, cobro escanteio, cabeceio e ainda corpo gol. É isso aí. A nossa equipe é pequena, eu, minha esposa e mais 8, 9 colaboradores ali. Então, assim, é bem pequeno. Às vezes a pessoa olha, às vezes pela internet ou pelo Instagram, acha que a gente tem 20, 30 funcionários. Não, na verdade, somos 8 mesmo. 8, 10 ali, depende da época. Eu que viajo para conhecer os produtores, eu que trabalho na loja, eu que dou treinamento de queijo, eu que olho uma parte da curadoria, de maturação, a minha esposa que faz a parte financeira. Então, assim, é tudo bem enxuto ali, dentro das nossas possibilidades ali. É uma empresa pequena, bem familiar mesmo. Legal. E o bom é que isso gera essa proximidade também, né? Por exemplo, das pessoas terem essa proximidade com É, quem faz a curadoria. ó, vou te ser bem sincero, há uns anos atrás eu queria ter mais roças capitais, tá? Hoje em dia eu não quero mais. E uma coisa que eu entendi é que é o seguinte: o produto que a gente trabalha, ele é muito peculiar, ele precisa de cuidado. Quanto mais distante eu estou do produto ou do processo, mais industrial ele tem que ser. E o produto que eu trabalho ele não é industrial, ele é artesanal. Então, assim, a gente tem que estar próximo. Todos os Sim, fornecedores, por exemplo, de queijo, de mel, de doce, a gente entra em contato com eles pessoalmente para fazer o pedido, legal. Pelo que eu né? percebi, é uma curadoria que literalmente passa na sua mão, Passa na minha né? mão. Isso. Então, quanto maior for a empresa, mais distante eu fico do negócio. E aí menos qualidade às vezes eu consigo entregar. Então hoje a ideia nossa é focar nessa questão de educação, tá dentro do Mercado Central, trabalhar nosso e-commerce, porque a gente pode entregar isso, né, para qualquer lugar aí de Belo Horizonte, vamos falar assim. Sim, É, E é isso, assim, antigamente a gente tinha essa ideia, hoje em dia, eu entendi. Deu uma organizada na visão isso. e tá ao alcance aqui. Eu me baseei muito no que acontece na Europa. Tá? Hoje, se você for pegar lá
as lojas que trabalham com queijo, né? Você vai ver que são familiares e às vezes a pessoa tem uma ou duas unidades no máximo. Só que aí a gente está falando de Europa, né? Você atravessa de um país para o outro com horas. Sim. Né? A gente não está falando de Brasil, né? Igual, por exemplo, eu vou sair daqui, vou para a Serra da Canastra, eu vou dar 450 quilômetros. Então, assim, É estrada. é estrada. Tudo... Então, assim, a logística é completamente diferente. Né? Então, a gente tem outros desafios e isso torna com que a nossa operação seja um pouco mais complexa. Né? Hoje, o nosso foco é trabalhar essa questão. Então, assim, quanto mais qualidade eu conseguir entregar para o meu cliente, né, para mim é melhor. E eu tendo menos é sempre mais. Você acaba garantindo a qualidade final. Acabo garantindo a isso qualidade aí. final. Muito bom. E Guilherme, para a gente concluir esse episódio aqui, né, que a gente já está falando sobre vários assuntos e ainda é só a ponta aqui do iceberg de tanto conteúdo que a gente pode tratar. E sobre o futuro? O que vocês estão planejando aí, né, para 2023, para os próximos anos? Tem alguma novidade para chegar? Além de toda essa curadoria que vocês já fazem? Segredo. Segredo? Tá em off. Não, tô brincando. A gente vai lançar alguns cursos aí de forma gratuita para as pessoas, né? Para o consumidor em geral. Esse ano, por exemplo, a gente está fazendo uma retrajetória aí, né? Fazendo o caminho que a gente fez no nosso início, né? Então, assim, quando eu comecei pela Serra da Canastra. Eu estou começando por lá de novo. Depois eu vou visitar o Cerro, vou visitar Cerrado, Alagoas, sul de Minas, vou para São Paulo e outras regiões. E a nossa ideia é aproximar cada vez mais o consumidor da realidade da produção para que ele entenda de forma mais com mais propriedade, né, vamos dizer assim, o que ele está consumindo. E aí que ele consuma de uma forma melhor e mais consciente. Legal. É basicamente a origem mesmo, essa jornada de onde esse produto sai até chegar na mesa do consumidor. E como que ele chega, né? Como que ele Por chega. que ele chega e por que você tem que valorizar. Muito bom. Excelente. Guilherme, muito obrigado pela participação aqui no BH Podcast. Fica a dica aí para você, né, conhecer a Roça Capital, @Roça Capital, facinho de você encontrar no Instagram, mais fácil ainda de você ir até a loja ali no Mercado Central, pertinho de todo mundo aqui. Se você está passando perto do centro, já dá uma passada ali, que no mínimo uma degustação ali, ela vai provar alguma coisa, conhecer um produto, né? E muito obrigado pela participação e disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Quando precisar, tem umas ordens. Pessoal, para você que assistiu esse episódio, obrigado pela participação até aqui também. Lembra de já se inscrever no canal @BH Podcast no YouTube, @BH Podcast no Instagram. E lembrando, né, compartilha esse vídeo com quem ama aquele queijinho, aquele café, para quem é de Belo Horizonte. E muito obrigado por você também participar de mais desse episódio. Até o próximo BH Podcast.